Eu vi a minha noiva, a mulher por quem eu dera tudo, transformar o nosso altar de sonhos num circo de ridículo, rindo-se na cara de 200 convidados enquanto me chamava de o palhaço da família. No dia em que devíamos jurar amor eterno, ela expôs os meus segredos mais sujos como piadas leves, e eu permaneci imóvel, o coração a martelar como um tambor de fado, sabendo que o silêncio era a minha primeira lâmina. A vingança não perdoa os fracos, e eu, naquele instante, deixei de o ser, jurei que o golpe dela seria um arranhão comparado ao abismo que eu lhe abriria aos pés. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da igreja de São Roque, banhando o interior de uma luz dourada que parecia prometer eternidade. Era o dia perfeito para um casamento, céu limpo sobre o chiado, o Tejo a brilhar ao longe como se aplaudisse a nossa união. Eu, Miguel Santos, de 35 anos, advogado de sucesso no centro da cidade, sentia o peso do fraco no peito, mas também uma euforia que me fazia esquecer as noites em claro a preparar tudo. Ana, a minha noiva, era o troféu que eu nunca sonhara merecer. Alta, com cabelos castanhos ondulados que caíam como as colinas de Alfama, olhos verdes que capturavam a essência do Atlântico, e um sorriso que desarmava qualquer defesa. Havíamos-nos conhecido há 5 anos num concerto de fado no Bairro Alto, onde ela, jornalista de investigação no Público, me acusara de ser demasiado certinho para o meu gosto. Eu ri-me, e desde então, construíramos uma vida de cumplicidades, viagens a Sintra, jantares no Time Out Market, promessas sussurradas na cama de um apartamento em Belém. Mas ali, de pé perante o padre, com o cheiro de flores de laranjeira a envolver-nos, algo no ar mudara. Os convidados, família minha de Setúbal, amigos dela do jornalismo, colegas do escritório, murmuravam expectantes. O padre, um homem idoso com voz trêmula como o sino da igreja, perguntou: aceita esta mulher como sua esposa, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Eu abri a boca para dizer sim, o coração a pulsar com uma certeza que me consumia. Foi então que Ana ergueu a mão, os olhos brilhando com uma malícia que eu nunca vira. Espera, padre, disse ela, a voz alta e teatral, e quando pelas abóbadas. Antes de selarmos isto, há uma coisa que o Miguel precisa confessar. Não é, amor? Para que todos saibam quem ele realmente é. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Eu congelei, o suor a escorrer pela nuca apesar do ar fresco. Ela virou-se para a multidão, o vestido de renda branca rodopiando como uma bandeira de vitória. Sabem, o meu noivo aqui, o homem perfeito, o que passa as noites a ler códigos penais em vez de romances, tem um segredinho. Ou melhor, um monte deles. Lembram-se daquela vez em que ele me prometeu fidelidade absoluta, mas eu descobri e-mails com a secretária dele. Ah, não, isso foi só o aquecimento. Risos nervosos ecoaram. A minha mãe, sentada na primeira fila, levou a mão à boca, os olhos arregalados. O padre pigarreou, confuso. Eu senti o chão a tremer sob os meus sapatos polidos, não era tremor de terra, era o abalo do meu mundo. Ana, por favor, murmurei, a voz rouca, estendendo a mão. Mas ela recuou, rindo-se como se fosse uma anedota num jantar de amigos. Oh, vamos lá, Miguel. É só uma brincadeira. Todos os casais têm os seus podres. O meu é que bebe demais no São João, o teu é que tentaste comprar o silêncio dela com um colar de pérolas. Mas ei, olhem para ele agora, todo vermelho como um tomate de Alentejo. Adorável, não é? A humilhação ardia como vinho do Porto envelhecido na garganta. Os flashes dos telemóveis acenderam-se. Sim, alguém filmava, porque em Lisboa, no século XXI, nada escapa ao escrutínio digital. A minha irmã, ao lado da mãe, sussurrou algo furioso, mas o dano estava feito. Ana continuou, implacável. E não é só isso. Ele prometeu-me um futuro de viagens exóticas, mas o que eu tenho é um workaholic que cancela planos por causa de um caso de divórcio. Brincadeira, amor. Mas sério, quem casa com um advogado sabe que o verdadeiro compromisso é com o tribunal. Eu permaneci ali, os punhos cerrados nas costuras das calças, o rosto uma máscara de compostura. Dentro de mim, algo se partia, não o amor, que já se esfarelava como pão ázimo, mas o orgulho que eu construíra ao longo de anos de vitórias em tribunal. Como é que chegáramos a isto? Há meses, as discussões haviam escalado, ela acusava-me de frieza emocional, eu de ela ser ambiciosa demais, sempre a caçar a próxima história. Mas isto era guerra declarada, disfarçada de brincadeira. O padre tentou intervir, talvez possamos prosseguir com a cerimónia. Mas Ana abanou a cabeça, os brincos de esmeralda a tilintar. Não, padre. Vamos tornar isto memorável. Miguel, diz-lhes tu, diz que me amas apesar de tudo, ou melhor, por causa disto. Os convidados riam agora abertamente, alguns com desconforto, outros com genuíno divertimento. Senti os olhares como agulhas, o meu sócio no escritório, a piscar o olho como se fosse uma praxe, a melhor amiga dela, a bater palmas encorajadoramente.
Eu engoli em seco, a voz saindo como um sussurro amplificado pelo microfone. Eu aceito-te, Ana. Com tudo o que és. Ela inclinou-se para o beijo, mas eu recuei ligeiramente, os lábios roçando apenas o ar. O aplauso foi morno, forçado, e enquanto descíamos o altar para o banquete no salão adjacente, eu sabia que o veneno correra já pelas veias da nossa história. O banquete era no Hotel Santa Justa, com vistas para o aqueduto e o castelo de São Jorge, mesas cobertas de azulejos pintados à mão e pratos de bacalhau à brás que deviam selar a alegria. Em vez disso, era um velório disfarçado. Ana circulava como uma rainha, contando a anedota do casamento a grupos de convidados, cada repetição a afiar a lâmina. Ele ficou tão fofo, todo atrapalhado. É por isso que o amo, pela autenticidade. Eu bebia copos de vinho verde, um após outro, o ácido a queimar a língua, enquanto respondia a perguntas sussurradas: está tudo bem? Sim. Ela só estava nervosa. Mentira. Dentro de mim, o ódio fervia devagar, como cozida à portuguesa que a minha avó preparava nos invernos de Trás-os-Montes. Naquela noite, no quarto do hotel com vista para o Tejo iluminado, ela deitou-se ao meu lado, nua e confiante, traçando círculos no meu peito. Foi hilariante, não foi? Os teus segredos saíram tão leves. Agora estamos quites. Quités. Eu virei-me para ela, a lua refletida nos seus olhos como um espelho partido. Quités. Tu expuseste-me como um criminoso num julgamento público, Ana. Isso não é brincadeira, é traição. Ela riu-se, um som leve como fado menor. Exagerado, como sempre. Amanhã ninguém se lembra. Dorme, amor. Somos casados agora. Casados. O anel no meu dedo pesava como algemas. Enquanto ela adormecia, eu levantei-me, nu perante o espelho, e vi o homem que eu fora, ombros largos de natação no estoril, olhos castanhos firmes de quem ganhava causas impossíveis. Agora, vi rachas, o medo de perder, o desejo de controlar. Peguei no telemóvel e abri as mensagens. O vídeo da cerimónia já circulava no grupo de WhatsApp da família, com emojis de risos e comentários como o clássico Miguel, sempre o centro das atenções. O meu estômago revirou. Saí para a varanda, o ar salgado do rio a encher os pulmões, e jurei ali, sob as estrelas de Lisboa, ela pagaria. Não com gritos ou divórcio imediato, isso seria misericórdia. Pagaria com a mesma moeda, humilhação pública, mas maior, mais profunda, um golpe que a deixaria sem chão. Os dias seguintes foram um nevoeiro de formalidades. Assinámos papéis no cartório de Alcântara, recebemos telegramas de parabéns de parentes em Coimbra, e voltámos ao apartamento em Belém, onde o cheiro de pastéis de nata da confeitaria vizinha nos saudava como um lembrete de normalidade. Mas nada era normal. Ana voltou ao trabalho com energia renovada, publicando artigos sobre o poder da vulnerabilidade nos relacionamentos, inspirada, dizia ela, no nosso momento autêntico. Eu lia-os no diário de notícias, as unhas cravadas nas palmas, imaginando como seria virar o jogo. Comecei devagar, como um advogado a construir um caso. Pesquisei o passado dela, não paranoia, mas justiça. Ana, nascida em Porto, filha de um professor e uma enfermeira, subira na carreira pisando rivais, sempre com um ar de inocência. Descobri e-mails antigos, trocados com um editor casado, promessas de ajuda mútua, que cheiravam a chantagem. Nada ilegal, mas sujo o suficiente para manchar. Depois, o vício, apostas online em casinos de Espanha, dívidas que ela escondera comigo, pagas com um empréstimo que eu nem sabia ter autorizado. E o pior, a amiga íntima, Sofia, com quem dividira segredos, e talvez mais, segundo rumores num blog de fofocas lisboetas. Mas não bastava expor, tinha de ser cirúrgico, psicológico. Eu queria vê-la desmontar-se, camada por camada, como cebola alentejana, até ao núcleo de dúvida. Comecei por pequenas sementes, noites em que chegava tarde do escritório, alegando casos urgentes, mensagens vagas sobre surpresas para o nosso novo capítulo. Ela ria-se, confiante na sua vitória, mas eu via as sombras nos seus olhos, o primeiro sinal de que o sol tremia. Uma semana após o casamento, convidei-a para jantar no Cervejaria Ramiro, o templo dos mariscos em Lisboa, onde o cheiro de percebes grelhados enche o ar como uma oração pagã. Ela chegou radiante, num vestido vermelho que realçava as curvas, e pediu vinho de Douro. Ao nosso futuro, Miguel. Sem mais brincadeiras. Brindamos, e eu sorri, o plano a desenrolar-se na mente como um rolo de pergaminho antigo. Sem mais brincadeiras, repeti. Mas na minha cabeça, o fado cantava, ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. As lágrimas dela viriam, salgadas e amargas. Enquanto comíamos lavagante, falei de um projeto especial, um documentário sobre casais famosos de Portugal, inspirado no nosso momento viral. Os olhos dela iluminaram-se, era ambiciosa, afinal. Eu adorava participar.
Imagina, a Ana, a noiva corajosa que humanizou o casamento perfeito. Eu anuí, servindo mais vinho. Exato. E eu tenho contactos na RTP. Vai ser grande. Era a isca, o ego dela, frágil como vidro de murano, mordendo o anzol. Naquela noite, de volta à casa, fizemos amor pela primeira vez desde o casamento, não por paixão, mas por estratégia. Os seus gemidos ecoaram no quarto, e eu fingi entrega, mas a minha mente traçava linhas. Sofia, a amiga, seria o primeiro peão a cair. No dia seguinte, enviei uma mensagem anônima para ela, com prints de conversas antigas entre Ana e o editor. Sabias disto? A tua melhor amiga usa segredos como moeda. O caos começava. As semanas seguintes foram um jogo de sombras em Lisboa, onde o sol brilha impiedoso sobre os telhados de telha vermelha, mas as ruas estreitas de Alfama guardam segredos como as caves de vinho do Porto. Eu mergulhava no trabalho com fervor renovado, casos de traição conjugal que ironicamente me serviam de manual. No escritório embaixacheado, rodeado de livros de direito encadernados em cor e o zumbido constante do elétrico 28 ao fundo, planeava cada passo. Ana, alheia, preparava-se para o documentário, ensaiando respostas com o seu gravador de jornalista, a voz confiante a ecoar pelo apartamento. O primeiro golpe caiu suave como a brisa do Tejo numa manhã de verão. Sofia, a amiga de confiança, confrontou-a num café em Belém, perto da Torre Manuelina que vigia o rio como um guardião silencioso. Eu soube pelos pássaros, ou melhor, pelo grupo de WhatsApp que hackeara com um software simples comprado online. Como pudeste, Ana? Usar o meu nome para te promoveres com aquele porco do editor. Eu confiei em ti. A mensagem de voz de Sofia era um vendaval de lágrimas e acusações. Ana respondeu com negações furiosas: é mentira. Alguém está a tentar separar-nos. Mas a semente da dúvida plantara-se. Naquela noite, quando ela chegou a casa, os olhos inchados de choro mal disfarçado, eu abracei-a, murmurando consolos. O que aconteceu, amor? Ela desabafou, a voz trêmula: Sofia acha que eu a traí. É ridículo. Eu assenti, escondendo o sorriso interior. As pessoas invejam o que temos. Mas nós somos mais fortes. Forte. Eu via-a agora como um castelo de cartas, construído sobre mentiras que eu desmontaria uma a uma. O próximo alvo era o vício dela nas apostas. Descobrir as dívidas através de extratos bancários que, acidentalmente, deixara à vista, 6.000 euros perdidos em mesas virtuais de blackjack, em sites espanhóis que ignoravam as leis portuguesas. Contactei um detetive privado, um ex-colega de tribunal de Matosinhos, discreto como o nevoeiro do Douro. Ele forneceu relatórios, capturas de ecrã, datas, montantes. Queres usá-lo em divórcio? Perguntou ele ao telefone, a voz rouca de cigarros. Não, respondi. Quero usá-lo para a quebrar. Enviei os documentos anónimos para o editor dela no público, não tudo, só o suficiente para questionar a ética. A tua estrela tem vícios que podem manchar o jornal. Verifica. O escândalo rebentou como uma garrafa de champanhe mal aberta, uma reunião interna, sussurros nos corredores da redação em Picoas. Ana chegou a casa pálida, o rosto como azulejo rachado. Alguém vazou informações sobre apostas antigas. Dizem que há conflito de interesses nos meus artigos sobre corrupção. Eu fingi choque, servindo-lhe chá de limão. Quem faria tal coisa? Deve ser um rival. Ela anuiu, mas viu o pânico nos olhos, o medo de cair, de perder o pedestal que construíra com unhas e dentes. O nosso casamento, agora um mês velho, transformara-se num baile de máscaras. À noite, deitávamo-nos lado a lado, o espaço entre nós largo como o Guadiana em seca. Ela tentava intimidade, as mãos a procurarem as minhas, mas eu recuava com desculpas de cansaço. O trabalho, Ana. Tu entendes. E ela entendia, ou fingia, porque o seu próprio ego a cegava. Começou a beber mais, copos de ginginha nos fins de semana em Moraria, onde o fado se lamenta por amores perdidos. Eu acompanhava, observando como o álcool soltava confissões. Às vezes, sinto que te perdi naquele dia na igreja. Foi longe demais. Eu sorria, o veneno doce na língua. Não, amor. Foi honesto. E a honestidade liberta. Mas a libertação era minha. Comecei a contactar advogados rivais, espalhando rumores subtis sobre a fragilidade emocional dela, que afetava o meu foco profissional. Um colega, num almoço no solar dos Presuntos, comentou casualmente: ouvi dizer que o teu casamento foi intenso. Ela está bem. Plantei a semente, ela é brilhante, mas o stress do trabalho dela. Bem, todos temos demónios. O rumor correu como o elétrico pela cidade, chegando aos ouvidos dela através de uma entrevista cancelada. Dizem que eu sou instável,
confidenciou-me uma noite, a voz embargada. Como se o meu momento no casamento me definisse. Toquei-lhe no ombro, o gesto calculado. Ignora. És mais que isso. O golpe intermédio veio no segundo mês, o documentário. Convenci-a a gravar um teaser sozinha, num estúdio alugado em Xabregas, com vistas para o mar. Eu contratei um cinegrafista, na verdade, um freelancer pago para editar o material de forma comprometedora. Ela falou abertamente, a paixão pela câmara, o casamento ensinou-me que a vulnerabilidade é força. Expus o meu homem, e saímos mais unidos. Mas o editor cortou e colou, frames dela a rir histericamente, sobrepostos a imagens do altar, com legendas distorcidas, a noiva que ri do amor. Carreguei o teaser num canal obscuro do YouTube, partilhei em fóruns de casais lisboetas. Viralizou em horas, comentários como que tipo de monstro ri do noivo, e feminismo tóxico disfarçado de piada. Ana descobriu ao acordar, o telemóvel a vibrar com notificações. O que é isto, Miguel? O meu rosto em todo o lado, a ser crucificada. Chorou pela primeira vez desde a infância, o corpo convulso contra o meu peito. Eu segurei-a, o coração endurecido como cortiça alentejana. Deve ser um erro. Eu resolvo. Mas não resolvi. Deixei fermentar, vendo-a ligar para advogados, para o canal, para amigos que agora hesitavam. Sofia não atendia, o editor sugeria uma pausa. O isolamento apertava como as muralhas de Óbidos. Naquele fim de tarde, caminhámos pelo passeio dos clérigos no Porto, uma escapadela que planeei para a reconciliação. O sol poente tingia a Torre de Ouro, e o Douro serpenteava abaixo como uma veia aberta. Ela parou, os olhos vermelhos fixos em mim. Achas que eu mereço isto? A humilhação que te causei. Foi um erro, mas isto. Isto é destruição. Eu olhei para ela, a mulher que amara, agora uma casca frágil. Talvez seja karma, Ana. Ou talvez seja o preço da brincadeira. As palavras saíram frias, e vi o choque no rosto dela, o primeiro vislumbre de verdade. De volta a Lisboa, o plano acelerou. Contactei a família dela no Porto, uma tia devota, que ouviu os rumores sobre apostas e traições com horror católico. Ela precisa de ajuda, Miguel. Não de um marido que a abandona. Abandono? Ainda não. Mas plantei, eu amo-a, mas e se ela nos arruinar a todos? A mãe dela ligou, voz trêmula pelo telefone, o que se passa com a minha filha? Dizem coisas horríveis. Ana ouviu a conversa, o rosto a desabar. Estás a virar a minha família contra mim. Não respondi. Em vez disso, organizei uma festa de reconciliação no nosso apartamento, convidando todos, família, amigos, colegas. Ela vestiu-se com esforço, um vestido azul como o céu de Évora, mas os olhos vazios traíam o vazio interior. Enquanto os convidados chegavam com garrafas de Porto e queijos da Serra da Estrela, eu preparei o golpe seguinte, um slideshow homenagem ao nosso amor, projetado na parede branca. Imagens felizes, viagens a lagos, beijos na Praia da Rocha, intercaladas com surpresas. Quando o projetor acendeu, o primeiro slide mostrou-nos no altar, sorridentes. Risos. O segundo, o vídeo dela a brincar, mas editado com áudio amplificado, as palavras a ecoarem como acusações. Silêncio. O terceiro, print das apostas, legendas, os segredos que ela escondeu. Gritos abafados. Ana virou-se para mim, o rosto pálido como giz. Miguel, para. Mas eu continuei, voz calma, vês, amor. Tu começaste com honestidade. Eu só termino. Os convidados dispersaram como folhas ao vento, murmúrios de escândalo preenchendo o ar. A mãe dela soluçava no sofá, Sofia saía batendo a porta. Ana ficou ali, sozinha no centro do caos que criara, os olhos implorando. Porquê? Eu amava-te. Eu aproximei-me, o cheiro de vinho e traição no ar. Amavas o controlo. Agora, prova o gosto dele. O apartamento em Belém, outrora um ninho de intimidades, onde acordávamos com o canto dos pássaros no jardim botânico e fazíamos café forte como o de uma tasca alentejana, transformara-se num campo minado. Após a festa, Ana barricou-se no quarto de hóspedes, a porta trancada como as celas de um convento em Tomar. Eu ouvia os soluços abafados à noite, intercalados com toques de telemóvel, chamadas não atendidas para o trabalho, mensagens para amigos que agora a bloqueavam. O cheiro de comida queimada pairava no ar, ela mal comia, sobrevivendo de bolachas Maria e chá de camomila que eu deixava à porta como ofrendas a um Deus vingativo. Eu, por meu turno, florescia na solidão. O escritório via-me como o pobre coitado que sobreviveu ao circo, e os casos choviam, divórcios amargos em Cascais, heranças disputadas em Évora. Mas o verdadeiro tribunal era o meu,
Cada noite, revisava o dossiê, pastas digitais com provas, timelinos de traições, até um áudio gravado secretamente dela a admitir as apostas para uma amiga. Não é vício, é stress. O Miguel nunca entenderia. Ou, eu entendi agora, melhor que ninguém. O divórcio era inevitável, mas não o fim. Queria que ela implorasse, que se arrastasse como eu me sentira no altar. Comecei com os média, anónimo, claro. Um e-mail para o Correio da Manhã, a jornalista que ri do amor, escândalo no altar e dívidas ocultas. O artigo saiu numa segunda-feira chuvosa, o tipo gordo a pingar nas ruas de Lisboa enquanto as bancas exibiam a capa, foto nossa no casamento, o título em negrito. Ana leu na cozinha, o jornal tremendo nas mãos. Tu fizeste isto? Acusou, a voz um sussurro rouco. Eu encolhi os ombros, bebendo café. Alguém o fez. Talvez o karma, como disseste. Ela explodiu então, o primeiro vislumbre da fúria crua, pratos a voar contra a parede, azulejos partidos como o nosso voto. Maldito. Eu só queria ser honesta, mostrar que não somos perfeitos. Tu és um covarde, a destruir-me por orgulho. Agarrou-me pela camisa, unhas cravadas no peito, e por um instante, vi a Ana de outrora, selvagem, apaixonada. Mas recuei, frio. Honestidade. Tu usaste-me como punchline num stand-up. Agora, o mundo ri de ti. Ela caiu de joelhos, chorando, e eu saí, deixando-a no caos de cacos. Os dias viraram semanas de erosão lenta. O público suspendeu-a preventivamente, enquanto investigamos alegações éticas, lia-se no comunicado seco. Amigos evaporaram, jantares cancelados, convites para o São João ignorados. Até a família, outrora pilar, rachara, o pai, um homem estoico de Vila Nova de Gaia, enviou uma carta manuscrita. Filha, o que nos fizeste? O teu marido merece melhor. Ela leu-a em voz alta para mim, a voz quebrada, vês? Perdeste-me tudo. Não, Ana. Tu perdeste. Eu aprofundava o corte psicológico. Comecei terapia, não por necessidade, mas por aparência. O terapeuta, um homem calmo de Aveiro com sotaque suave, ouvia as minhas confissões, sinto-me traído, vazio. Como reconstruir? Saía de lá com notas que partilhava acidentalmente com ela, post-its na mesa, trabalhar o perdão, mas primeiro a verdade. Ela encontrava-os, e via o tormento crescer, insônias, olheiras como as de um fadista após noitada. Uma noite, encontrou-me na varanda, fumando um cigarro raro, hábito abandonado anos antes. Ajuda-me, Miguel. Eu errei, mas amo-te ainda. As palavras pairaram no ar úmido do Tejo. Eu virei-me, o fumo a envolver-nos como véu. Amo. Ou amas o que eu era antes de te conheceres? O golpe maior aproximava-se, orquestrado como uma suíte de fado, lento, melancólico, fatal. Contactei o produtor do documentário, o mesmo freelancer, e descobri gravações perdidas, Ana a confessar não só apostas, mas um affaire breve com o editor, só para avançar na carreira. Editei magistralmente, voz dela sobre imagens do nosso casamento, lágrimas falsas adicionadas para drama. Carreguei num podcast anónimo, Vozes de Lisboa, confissões íntimas, e promovi em redes sociais com bots baratos. Viralizou como fogo em estevas secas, partilhas no Twitter, debates em fóruns de mulheres portuguesas. Ela destruiu o marido e agora admite adultério. Que hipócrita. Ana ouviu o episódio sozinha, eu sei porque instalei uma app de monitorização no seu laptop, ferramenta de advogado, disfarçada de preocupação. O grito que deu ecoou pelo apartamento, seguido de vômito no chão da casa de banho. Quando a confrontei, pálida e trêmula, ela negou, não é verdade. Alguém manipulou. Mas os média morderam, entrevista na SIC Notícias, onde um comentador disse, isto é o fim da credibilidade jornalística em Portugal. O público demitiu-a formalmente, o e-mail de despedida uma lâmina fria, obrigada pelos serviços, mas a confiança é tudo. Ela mudou então, não para melhor, mas para o abismo. Começou a beber abertamente, garrafas de vinho verde esvaziadas ao meio-dia, cigarros fumados na janela com vista para os Jerónimos, murmurando letras de fado como estranha forma de vida. Eu observava, o coração um bloco de gelo, mas à noite, sozinho, questionava-me, isto era justiça ou sadismo? Lembrei-me da avó em Trás-os-Montes, a contar histórias de vendetas familiares que duravam gerações, deixando cicatrizes mais profundas que facas. A vingança como o vingador, dizia ela. Mas eu estava faminto. O confronto final da fase intermédia veio numa viagem a Sintra, eu sugeri como última tentativa. Os palácios românticos, envoltos em névoa atlântica, pareciam cenários de ópera trágica. Caminhámos pelo Parque da Pena, o ar cheirando a eucaliptos e chuva iminente. Ela parou perante a cruz no alto, o vento a agitar o vestido poído.
Acaba com isto, Miguel. Pede o divórcio, leva tudo. Eu não aguento mais. Olhei para ela, a mulher outrora liou agora cordeiro. Acabar. Tu acabaste connosco no altar. Eu só mostro o preço. Desci sozinha, deixando-a lá, a silhueta contra o céu cinzento como um quadro de Paulo Arrego, distorcido, doloroso. De volta a Lisboa, o plano entrava na reta final. Reuni todos os fios, família, amigos, média, carreira dela em ruínas. Marquei uma reunião familiar no Porto, no apartamento dos pais dela, alegando reconciliação. Ela concordou, desesperada por salvação. No trem alfa pendular, sentados em silêncio, vi o reflexo dela na janela, olhos vazios, como o Douro em inverno. Obrigada por tentares, murmurou. Eu sorri interiormente. O golpe maior esperava. O trem apitava ao entrar na estação de Campanhã, o cheiro de peixe fresco e pastel de nata invadindo os compartimentos como um abraço indesejado. Porto, a cidade invicta, erguia-se orgulhosa com as suas pontes sobre o Douro, mas para Ana, era agora uma prisão de memórias. Os pais dela esperavam na plataforma, o pai, com bigode grisalho e casaco de lã como um professor de liceu, a mãe com lenço na cabeça e olhos inchados de noites insones. Abraçaram-na com rigidez, evitando o meu olhar. Bem-vindo, genro, disse o pai, a voz forçada. Eu assenti, o coração batendo em ritmo de marcha fúnebre. O apartamento deles em Foz do Douro era um relicário de azulejos azuis e retratos de família, Ana criança na praia de Matosinhos, sorridente e despreocupada. Jantámos bacalhau à moda do Minho, o vinho tinto de Dão fluindo como sangue. A conversa dançava em tópicos neutros, o tempo, o futebol do FC Porto, até que a mãe quebrou o gelo. Filha, o que aconteceu? Os jornais. As pessoas falam. Ana baixou os olhos para o prato, o garfo tremendo. Foi um erro, mãe. Eu humilhei o Miguel no casamento, como piada. Ele está a pagar-me com a mesma moeda. Silêncio. O pai tossiu. Piada. Expuseste o rapaz perante Deus e homens. Isso não é piada, é pecado. Eu intervim, voz mansa como o vinho, estamos aqui para curar, não para julgar. Eu perdoei, ou tento. Mentira piedosa, que os pais engoliram como hóstia. Mas o plano desenrolava-se, durante o jantar, o telemóvel da mãe vibrou com uma mensagem minha, enviada de um número falso. Veja isto, provas da filha a roubar ideias no jornal. Anexos, e-mails falsificados, mas convincentes. Os olhos dela arregalaram-se, e ela passou o telefone ao marido em segredo. Sussurros. Ana notou. O que é? Nada, responderam. Mas a semente plantara-se na família. Na manhã seguinte, organizei o acontecimento, uma sessão com um padre local, na igreja de São Francisco, cujos ossos dourados lembravam a vaidade humana. O padre, um homem roliço com sotaque nortenho, ouviu as nossas confissões. Ana chorou, admitindo a humilhação. Eu queria ser moderna, mostrar que o amor não é perfeito. Mas magoei-o. O padre assentiu, virando-se para mim, e tu, filho? O perdão é divino. Eu falei de dor, de noites sem sono, mas omiti o veneno. Saímos dali com uma bênção, mas eu enviara o áudio da sessão, editado para soar como Ana a admitir adultério em detalhe, para um grupo de família alargada. O caos rebentou ao almoço, tias a ligar, acusações voando como gaivotas sobre o Atlântico. Tu dormiste com ele? Com o editor? Gritou o pai, o rosto vermelho como vinho de colheita. Ana negou, histérica, não. É manipulação. Miguel, diz-lhes. Eu permaneci calmo, lágrimas falsas nos olhos. Eu ouvi, no áudio. Como posso confiar? A mãe desmaiou, o pai chamou um táxi para o hospital. No quarto do IPO, com máquinas a apitar, Ana confrontou-me no corredor, unhas cravadas no braço. Estás a destruir a minha família. Para quê? Orgulho. Sussurrei, próximo o suficiente para o hálito dela cheirar a desespero, não orgulho. Justiça. Tu riste de mim, agora, eles riem de ti. Voltámos a Lisboa no fim de semana, o trem uma cápsula de tensão. Ela não falou, olhando pela janela para as vinhas do Dão que desfilavam como testemunhas mudas. Em casa, encontrou o apartamento mudado, caixas empilhadas, papéis de divórcio na mesa da cozinha. Assina, disse eu. É o fim. Ela rasgou-os, gritando, não sem luta. Mas a luta dela esgotara-se, via-se nos ombros caídos, no jeito como se encolhia ao toque do telemóvel. O próximo golpe foi profissional, o último prego no caixão da carreira.
Contactei fontes no Sindicato de Jornalistas, Anónimo, Ana Lopes, plágio e chantagem comprovados. Relatórios falsos, mas ancorados em verdades parciais, circularam. Uma investigação interna reabriu, e o público emitiu um comunicado, confirmação de irregularidades. A Sra. Lopes está permanentemente afastada. Ela leu no computador, o ecrã refletindo o rosto devastado. Acabou. Tudo acabou. Caiu no sofá, o corpo mole como alga na maré baixa. Eu sentei-me ao lado, pela primeira vez com pena, não dela, mas do que fôramos. Tu começaste isto, Ana. Com uma brincadeira. Ela virou-se, olhos flamejantes apesar das lágrimas. E tu? És um monstro pior que eu. Pelo menos eu ri, tu destróis. Verdade cortante, que me fez duvidar por um instante. Mas o plano prosseguia, amigos. Organizei um encontro de apoio num bar em Barro Alto, convidando Sofia e outros. Ela chegou esperançosa, mas encontrou olhares frios. Sofia cuspiu, traíste-me por uma promoção. Agora, o mundo sabe. Ana implorou, era mentira. Mas as portas fecharam-se. Sozinha de novo, ela virou-se para mim como salvação. Ajuda-me a limpar isto. Por amor ao que fomos. Eu concordei, falsamente. Planeei o golpe supremo, uma gala de caridade em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, onde eu era orador convidado sobre resiliência no amor. Convidei-a como esposa, sabendo que recusaria. Mas ela veio, vestida de preto como luto, o rosto uma máscara de dignidade frágil. No palco, perante 200, média, elite lisboeta, contei a nossa história, a humilhação, as mentiras dela, projetando slides com provas. Gritos da plateia. Ana ergueu-se, gritando, mentiras. Ele é o vingador. Mas o microfone captou tudo, e o vídeo viralizou, o noivo traído contra-ataca. Ela fugiu da gala, chorando nas ruas chuvosas de Belém. Eu seguia até ao Tejo, onde parou, o vento a açoitar o cabelo. Acaba comigo, então. Empurra-me. Não o fiz. Em vez disso, disse, o golpe maior é viveres com isto. Sem mim, sem carreira, sem confiança. Virei-lhe as costas, deixando-a com o rio como testemunha. A chuva de Lisboa caía como lágrimas de pedra, lavando as ruas de Alcântara enquanto eu voltava para casa sozinho, o eco dos aplausos da gala ainda zumbindo nos ouvidos. O Centro Cultural de Belém, com as suas formas modernas contra o céu noturno, fora o palco perfeito, luzes quentes sobre rostos chocados, flashes de câmaras como estrelas cadentes. Eu falara com a voz de um profeta ferido, cada palavra uma seta envenenada. O amor não é brincadeira, é contrato. E quando quebrado, exige reparação. Os slides, apostas, áudios, e-mails, dançavam na tela como fantasmas de um passado que ela invocara. Ana, no meio da plateia, levantara-se como uma fênix moribunda, mas o fogo dela extinguira-se em humilhação pública, maior que a minha. No apartamento, o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar da torneira na cozinha, um lembrete de negligência, como o nosso casamento. Encontrei uma nota na mesa, vou para o Porto. Acaba com isto legalmente. Não me procures. A caligrafia trêmula, tinta borrada por lágrimas. Sorri, não de vitória, mas de alívio amargo. O divórcio prosseguiria, eu contratara o melhor advogado, um tubarão de Oeiras especializado em uniões tóxicas. Partilha de bens. Mínima para ela. A casa ficava comigo, as dívidas, dela. Mas o vazio instalou-se como o inverno no Gerês, frio, implacável. Comecei a questionar o custo, não o dela, mas o meu. Sonhos acordados com o riso dela no altar, misturado ao choro na gala. Liguei para a terapeuta, sinto-me vazio. A vingança não preencheu o buraco. Ela respondeu com sabedoria portuense, a dor não se cura com dor, Miguel. É um ciclo, como o dor que volta ao mar. Verdade, mas tarde demais. Ana reapareceu 2 semanas depois, não como inimiga, mas como sombra. Bateu à porta numa tarde de sol fraco, o rosto magro, cabelos despenteados como ervas daninhas em Monsanto. Preciso de falar. Deixei-a entrar, o cheiro de perfume barato misturando-se ao meu aftershave. Sentámo-nos na sala, o sofá onde outrora fizéramos planos agora uma ilha de desconforto. Eu errei, começou ela, voz baixa como fado sussurrado. A brincadeira foi crueldade. Mas tu transformaste-me num monstro público. Perdi o emprego, amigos, a família mal me fala. E agora, o divórcio, vais levar tudo. Olhei para ela, os olhos verdes agora opacos como o Tejo em maré baixa. Tudo? Tu levaste o meu orgulho, Ana.
O que eu levo é justiça. Ela chorou então, não histérica, mas devagar, como chuva fina no chiado. Eu amava-te. Ainda amo, talvez. Era medo de um amor perfeito que me engolisse. Confissão. Ou manipulação final. Ouvi, o coração endurecido, mas rachando. Contei-lhe os detalhes, como plantar as sementes, editar os vídeos, virar o mundo contra ela. Cada golpe era um eco do teu riso. Ela assentiu, limpando o rosto. Entendo. Mas e agora? Vives com fantasmas? Pergunta que me paralisou. Sim, vivia, noites de insônia, garrafas de porto vazio, olhares dos colegas misturando pena e medo. Propôs trégua, divórcio limpo, sem mais vazamentos. Eu saio da tua vida. Aceitei, assinámos papéis num cartório em Restelo, o selo oficial como um ponto final. Ela saiu com uma mala, o anel deixado na mesa como relíquia. Adeus, Miguel. Que o fado te perdoe. A porta fechou, e o silêncio voltou, mais pesado. Os meses seguintes foram reconstrução solitária. Mudei o apartamento, paredes repintadas de branco como giz, fotos queimadas numa fogueira simbólica no jardim de Belém. O trabalho floresceu, um livro sobre resiliência após traição, tornou-me orador em conferências de Setúbal a Faro. Mas o sucesso era oco, como pastéis de nata sem creme. Encontros casuais com mulheres, uma galerista de Alfama, uma advogada de Coimbra, terminavam em desculpas, ainda não estou pronto. O terapeuta insistia, perdoa-a para te perdoares. Tentei, em cartas não enviadas, derramando tinta sobre páginas, tu foste o meu erro maior, mas também o professor. Um ano após o casamento, ou que fora dele, o destino girou como o carrossel de um arraial de Santo António. Recebi um e-mail dela, vou casar. Não por vingança, mas por redenção. Queria que soubesses. Anexo, convite para o Porto, numa quinta no Val do Douro. Rime, amargo, ela, a reconstruir sobre ruínas. Mas algo me puxou, curiosidade. Ou masoquismo. Fui. O trem para o norte foi uma viagem no tempo, vinhas douradas desfilando como memórias. A quinta era idílica, uvas maduras, o rio a serpentear, um padre jovem a oficiar sob um arco de flores. Ana, radiante em branco, não o mesmo vestido, mas similar, ao lado de um homem comum, professor, talvez, com olhos gentis. Os convidados, família reconciliada, poucos amigos fiéis. Vi-a no altar, a jurar amor eterno, e o eco do nosso dia acertou-me como soco. Durante o banquete, com bifes de grelha e vinho de mesa, ela aproximou-se. Vim, surpreendente. Sorri. Curiosidade. Parabéns. Conversamos, não de ódios, mas de cicatrizes. A tua vingança salvou-me, admitiu. Forçou-me a olhar para dentro. Encontrei terapia, um emprego em rádio local. E ele? Ele ri comigo, não de mim. Eu assenti, o nó na garganta. E eu? Ainda luto com o vazio. Ela tocou-me a mão, breve. Perdoa. Começa por ti. Voltei a Lisboa no escuro, o trem balançando como berço. Pela primeira vez, chorei, não por ela, mas pela parte de mim que morrera no altar. O golpe maior fora meu, destruíra-nos a ambos, mas na ruína, havia lição. O fado não mente, a dor é estranha forma de vida. O sol nascente sobre o Tejo acordava Lisboa com promessas renovadas, mas para mim, era apenas outro dia de cinza disfarçada de ouro. Após o casamento dela no Douro, voltei ao apartamento em Belém mudado, não pelas caixas vazias, mas pelo peso de uma verdade incomoda. A vingança, por mais meticulosa, deixava um vazio maior que o ferimento original. O terapeuta, em sessão semanal no consultório com vista para o Rocio, cutucava a ferida. O que queres agora, Miguel? Justiça eterna ou paz? Paz. A palavra soava estrangeira, como um fado em inglês. Mas eu tentava, corridas ao longo do rio ao amanhecer, livros de filosofia estoica de Évora, até um curso de fado em Alfama, onde a voz rouca de uma guitarrista me ensinava que o lamento cura. Ana sumira da minha órbita, sem e-mails, sem notícias nos média. O divórcio finalizara-se limpo, ela levara o suficiente para recomeçar, eu ficara com a casa e as memórias. Mas os ecos persistiam, um comentário num café encheado, aquele do escândalo do casamento, ou um like anónimo num post meu sobre resiliência. Escrevi o livro, Altar de Sombras, uma lição de traição, que vendeu modestamente em livrarias de Porto a Lagos. Assinaturas em eventos, onde mulheres me paravam, obrigada por mostrar que o riso pode ferir. Homens, mais reticentes, vingança bem feita, pá. Mas à noite, sozinho com o vinho do Alentejo, questionava, fora bem feita.
ou só cruel? 1 ano e meio após o nosso, sim, falhado, o destino, caprichoso como o clima atlântico, trouxe um reencontro inesperado. Estava em Sintra para uma conferência sobre direito familiar, o ar carregado de névoa e eucaliptos, quando a vi no hotel, Ana, de braço dado com o marido, o ventre arredondado como uma romã madura. Gravidez. O choque acertou-me como o vento nos penedos da roca. Ela viu-me no lobby, os olhos arregalados por um segundo, depois um sorriso cauteloso. Miguel. Que coincidência. O marido, um homem de barba grisalha e óculos redondos, apertou-me a mão. Ouvi falar de ti. Ela fala às vezes. Fala. De mim como lição um monstro. Conversámos brevemente no bar, com vistas para o Palácio da Pena envolto em bruma. Ela contara, vida nova em Gaia, rádio local com programa sobre histórias reais, sem mentiras, aprendi isso contigo. O marido, professor de história, ria das loucuras dela. Ela diz que foste o catalisador. Eu assenti, o copo de gin em mãos. Para o bem ou mal? Ela tocou a barriga. Para o bem. O bebê chega em março. Queria-te agradecer, pela dor que me acordou. Gratidão. Engoli-a como azia. O reencontro abalou o equilíbrio frágil. Voltei a Lisboa e mergulhei em trabalho, um caso de herança em Trás-os-Montes, viagens a aldeias onde o tempo parara, avós contando vendetas antigas ao redor de lareiras. A rixa com os vizinhos durou 3 gerações, até o neto casar com a neta. Lição: o ciclo quebra com escolha. Comecei a datar, uma curadora de arte em Lisboa Factory, com risos no hino e olhos que não escondiam lâminas. Jantares no Time Out, passeios no Monsanto, onde o amor nascia devagar, como vinho a envelhecer. Mas o passado mordia, um e-mail dela, meses depois. O bebê nasceu. Uma menina, Sofia, ironia, não. Se quiseres saber mais, estou aberta. Abri a foto anexa, um pacotinho rosado, olhos fechados em paz. Chorei, não de perda, mas de aceitação. Respondi, parabéns. Desejo felicidade verdadeira. E signifiquei. 2 anos após o altar, cruzei-me com ela num concerto de fado no Hot Club, o fumo de cigarros e notas melancólicas enchendo o ar. Estava com a namorada, ela com o marido. Cumprimentos awkward, depois conversa fluida, ela louvava o meu livro, eu elogiava o programa dela, agora nacional, sobre redenção. Aprendemos na dor, disse ela. E perdoamos? Perguntei. Ela sorriu, o velho brilho nos olhos. Perdoei-te há muito. E tu? Saí dali com o fado e quando, há palavras que o coração guarda, mas não diz. Hoje, aos 38, caminho pelo Tejo ao pôr do sol, a namorada ao lado, casamento marcado para o verão, em Setúbal, simples, sem piadas. A vingança. Um capítulo fechado, uma cicatriz que conta a história de um homem levado ao limite, onde o ódio devora mas o tempo cura. Ana. Uma memória, não inimiga. O amor, aprendi, não é altar de humilhação, mas ponte sobre abismos. E eu cruzo-a agora, livre. O fim não é amargo, é salgado como o mar português, prometendo horizontes novos. Que o fado cante não de perda, mas de renascer.